Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí pelas ruas e dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvimos o Evangelho de São Lucas, episódio em que aqui Jesus escolhe 72 e os envia. O Evangelho de São Lucas, ele basicamente é dividido em duas partes. Uma primeira parte onde nós percebemos que Jesus realiza o seu ministério ali. Pregações, curas, libertações. Uma primeira parte onde Jesus busca trazer a compreensão do reino de Deus. Mas a parte que nós ouvimos hoje do Evangelho, ela está em uma segunda parte do livro de São Lucas, do Evangelho de São Lucas. Aonde aqui Jesus, ele não busca mais levar a compreensão do reino, mas a realização do reino. Quando Jesus ele chama esses 72, ele está a caminho de Jerusalém. Escutamos há poucos dias quando Jesus dizia, o Evangelho dizia que decididamente Jesus sobe para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. Ir para Jerusalém é assumir a missão que cabe a ele. Porque Jesus sabia o que o esperava em Jerusalém. A cruz, a paixão, a morte, mas também a ressurreição. Mistério pascal. É exatamente dentro deste contexto, desta subida de Jesus para Jerusalém, que ele faz o chamado aos 72, algumas traduções os 70, e ele envia, e é engraçado que o Evangelho vai dizer assim, Jesus envia esses 72 para os lugares onde ele próprio devia ir, enviar os 72, e aqui esses 72 que diz de uma totalidade de cidades e a totalidade das pessoas, incluindo assim, irmãos, eu e você, nesses 72. Quando escutamos no Evangelho de hoje Jesus fazer o envio, Jesus está fazendo o envio de cada um de nós. E olha o que diz o Evangelho, e olha a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Ir aos lugares onde Ele próprio deveria ir. Ser presença de Jesus. Estar nos lugares aonde Ele próprio deveria estar. E por que Jesus envia?
também no Evangelho nos diz: a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Porque a messe é grande, Ele confia a nós darmos continuidade à sua missão, a mim e a você. Cada um de nós, irmãos, temos uma missão. Quando fomos batizados, fomos inseridos em Cristo, assumindo a vida de Cristo em nós, inclusive a vida que Jesus terá ao ir para Jerusalém. A cruz, o sofrimento, mas também a ressurreição. E assumir a vida de Cristo é assumir também a missão de Cristo. Por isso, estar nos lugares aonde Ele deveria estar. Porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, vá, ide, seja a minha presença lá. E veja, no Evangelho, Jesus vai trazer também algumas instruções para esses 72, para mim e para você. Quando Ele faz esse envio, Ele vai dizer, não é? Eu envio vocês como cordeiros em meio a lobos. Aqui Jesus já dizia para os seus, não será fácil a missão. Cordeiro em meio a lobos, que nos fala exatamente das dificuldades encontradas, das provações, das dores, do sacrifício necessário para a realização da missão. Missão que cabe a cada um de nós. E veja, Jesus ainda vai dizer não levar, quando Ele ainda está dando a instrução, não levar bolsa, não levar sacolas, sandálias. E o que Jesus quis dizer aqui quando Ele envia os 72 e diz não leve bolsa, sacola, sandália. Confie, acredite, espere na providência dEle que não falta. Dependa de Deus na missão. Meus irmãos, essa instrução de Jesus é para nós. Qual a missão que Deus te confiou? Não pense que só o padre tem uma missão, que só o religioso consagrado, não. Assumimos uma missão quando batizados. E para essa missão que nós assumimos, cada um de nós, que Jesus está dizendo, confie, acredite, permita ser conduzido pela providência de Deus, dependa de Deus para que a missão aconteça. Talvez a sua maior missão hoje seja ser Deus, ser Cristo, não é? Ir aos lugares aonde o próprio Senhor devia ir. E talvez a sua missão seja exatamente a tua família, teu esposo, os teus filhos. Ser Cristo aí, na sua casa. Ser presença de Deus aí, no seu lar, no seu matrimônio, no seu namoro, no seu grupo de amigos. Qual a missão? Para onde Deus te envia para ser a presença dEle? E veja, irmãos,
quando o Senhor envia, Ele envia também trazendo uma centralidade do anúncio, daquilo que nós iremos anunciar, que é a mesma centralidade do anúncio de Cristo. Quando Jesus estava entre nós, nessa primeira parte do Evangelho de São Lucas, não é? Em que São Lucas narra o ministério de Jesus na Galileia. O que constantemente Jesus ali fazia? Anunciava o reino de Deus. O povo de Israel aguardava um reino, um rei, um Messias, mas eles esperavam um reino de Israel, um reino para este mundo. Eles acreditavam que a promessa era que esse Messias, este rei, iria vencer as batalhas aqui neste mundo. E o que Jesus incansavelmente busca fazer? Mostrar que o reino dele não é deste mundo. É o reino dos céus, reino de Deus. Portanto, o apostolado de Jesus, ministério de Jesus, ele constantemente tentava explicar o que era o reino de Deus. Usava de parábolas, não é? Para dizer como era o reino de Deus. E se nós assumimos a missão de Cristo, e se Cristo veio implantar o reino dele, também cabe a nós, irmãos, implantarmos o reino de Deus. Esse precisa ser o centro do nosso anúncio. Essa precisa ser a evidência da nossa presença, aonde nós estivermos, o reino de Deus. É este reino que precisa ser anunciado e se fazer presente na tua casa, no teu lar, na tua família, na missão aonde Deus te colocou, te confiou. E por quem? Quem precisa ser canal deste reino? Quem precisa ser sinal deste reino? Eu e você. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a presença de Deus. É o amor, a justiça, a paz. Todas as vezes que eu vivo, que eu pratico, que eu exerço aquilo que Jesus nos ensinou, eu estou exercendo, praticando, vivendo o reino de Deus. E aí precisamos nos perguntar: tenho sido canal, presença de Deus aos lugares que Ele me envia, que Ele me enviou? Porque a dinâmica é essa, e o Evangelho nos diz, é o Pai que envia o Cristo, e Cristo que envia a sua igreja. A semente do reino está na igreja de Cristo. E a missão da igreja é a implantação, é a expansão deste reino. E quando nós nos tornamos igreja, fazemos parte deste corpo místico, somos também responsáveis pela presença do reino de Deus neste mundo. Coloca a mão assim no seu peito. Assuma a responsabilidade, irmão. Igual o pessoal fala assim, né? Aceita que dói menos, né? Porque essa é a verdade. Bate no peito e diz: eu sou responsável pela implantação, pela expansão do reino de Deus. Eu sou responsável. Não adianta aqui nós querermos dar a responsabilidade ao outro. Cabe a cada um de nós, e eu preciso cumprir aquilo que me cabe.
Enviado, portanto, para ser presença do reino de Deus. E onde, irmãos? Onde ser presença do reino de Deus? O evangelho que nós escutamos também vai falar. Quando Jesus envia, ele envia dizendo: a toda cidade e lugar. Você que está aqui, não é? Na paróquia São Vicente de Paulo, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, não tenho dúvida, você que está em casa nos acompanhando, você que está aqui está em uma cidade, é ou não é verdade? Qual cidade você está? Fala bem alto. Qual cidade você mora? Todos estamos em um lugar. Fomos enviados para toda cidade e lugar. Qual o lugar que você foi enviado? Talvez você nem queria, irmão, ter sido enviado para este lugar. Talvez o lugar que Deus te enviou é um lugar difícil. Talvez ali você tenha sofrido, vivido provações, dificuldades. E por vezes você olha para outros lugares e talvez diz: mas Senhor, eu queria tanto estar lá, porque parece que lá é melhor do que aqui. Já aconteceu com você de você olhar assim para a família do outro, o trabalho do outro, para a vida do outro e falar: parece ser tão melhor que a minha. Eles parecem ser tão mais felizes que eu. Mas qual lugar Deus te enviou? Qual o lugar da missão de Deus para você? Porque independente deste lugar, se é Deus que envia, Ele sustenta. Meus irmãos, Deus não nos deixa sós. Não estamos sós na missão que Ele confia a nós, nesse anúncio do reino, em ser presença de Deus, não estamos sós. E por vezes não conseguimos realizar esta missão, manifestar o reino de Deus, ser presença de Deus, porque ainda não conseguimos extrair, perceber que a presença está ali. A palavra de Deus vai dizer também, não é? Quando Jesus nos fala a respeito do reino de Deus, quando é questionado pelos discípulos, Jesus vai dizer: o reino de Deus está em vós, porque Deus habita em nós. Mas às vezes nos tornamos tão distantes de Deus, que não sentimos mais essa presença. Presença de Deus, presença do reino, presença do céu em nós. Porque, meus irmãos, precisa começar por aí. Eu só vou conseguir transbordar o reino de Deus. As pessoas só vão conseguir olhar para mim e enxergar o reino de Deus, enxergar Deus, quando primeiro eu senti-lo em mim. Quando primeiro eu tomar posse desta presença de Deus na minha vida, na minha história. Quando eu me converter verdadeiramente, abandonando as situações de pecado. Pecados que me tiram da amizade com Deus, do relacionamento com Deus, que me afastam de Deus. Portanto, eu não sinto a presença.
quando eu me arrepender e voltar para Deus e buscá-lo de todo o coração. E aí sim, essa comunhão, e aí sim a presença de Deus vai estar cada vez mais forte dentro de mim. E vou poder levar esta presença, transbordar Deus aonde eu estiver. Talvez, meu irmão e minha irmã, você seja a única oportunidade que a sua família tem de experimentar o reino de Deus. Porque talvez você seja a única pessoa que está vindo para a igreja, que está buscando Deus, que está tomando consciência dessa presença de Deus, da missão de levar Deus e de levar o reino. Portanto, vai ser a partir deste transbordar. Eu encontro tanto Deus dentro de mim. Eu busco tanto Deus, eu encontro tanto Deus. Eu cada vez mais vou estando na intimidade, nesta busca interior, que Deus começa a transbordar. E aí as pessoas olham para você e dizem: meu Deus, tem alguma coisa diferente. Já viveu isso? Já teve alguém que se aproximou de você, que você sentiu a presença de Deus? Que parecia que exalava Deus, paz, amor. Presença de Deus, presença do reino, presença do céu. Meus irmãos, é verdade que a plenitude, todo o reino em sua plenitude, nós vamos contemplar na eternidade, com a vinda de Jesus. Iremos um dia contemplar. Mas para que nós possamos continuar caminhando em busca desta plenitude do reino, nós precisamos experimentar, ainda que de forma incompleta, o reino de Deus aqui na terra. Podemos tocar neste reino, podemos tocar nesta presença de Deus em nós, na nossa vida, na sua história. E talvez você me diga: mas padre, eu tenho uma história de vida tão sofrida, o senhor não sabe o quanto eu sofri, o senhor não sabe o quanto está difícil. Meu irmão, minha irmã, independente do que você viveu, independente do que você está passando, independente das realidades talvez impossíveis que você tem enfrentado, você pode olhar para a sua história, você pode olhar para a sua vida e tocar na presença de Deus. Não duvide disso, não duvide, porque Deus se faz presente em nossa história, em nossa vida, em nós. E eu preciso cada vez mais tomar consciência disso. Que existe um reino de Deus, que existe uma presença do céu, reino dos céus, que existe uma realidade eterna de Deus que eu posso tocar, experimentar e ainda fazer transbordar, para que outros experimentem através de mim. Porque, meus irmãos, é verdade que
Da mesma forma que nós buscamos expandir o reino de Deus. Existe o inimigo de Deus, o demônio. O inimigo de cada um de nós, que busca também implantar o reino dele, porque em tudo quer ser igual a Deus, inclusive nisso. E eu preciso trazer para a minha vida cada vez mais o que é de Deus, as coisas de Deus, as realidades de Deus, para que o reino que o demônio tenta implantar possa cada vez mais ser apagado, destruído da minha vida. Meus irmãos, basta olhar os fatos, as notícias, e percebemos que tem avançado a iniquidade, o mal. E é por isso mesmo que eu e você precisamos com mais força, com mais coragem, com mais ânimo, com mais vigor, assumir a missão de levar o reino de Deus. Porque há uma luta nesta terra, há uma luta neste mundo. Reino de Deus e o reino do inimigo. Aqui o padre não está falando de comparações, porque não temos como comparar a imensidão de Deus, a grandeza de Deus e tudo o que Deus é. Mas se eu não vou buscando este reino de Deus, se eu não vou vivendo a minha vida na lei de Deus, eu vou cada vez mais me entregando à lei do mundo, ao reino deste mundo, ao reino do inimigo de Deus. Portanto, precisamos nos decidir, precisamos buscar e deixar crescer este reino em nós e levar este reino a outros. Como anda, meu irmão e minha irmã, a presença do reino em você? Como anda a presença de Deus na sua vida? Olhe um pouco para a sua história agora. Olhe um pouco para as suas realidades, para aquilo que você tem vivido, para as suas prioridades. Você tem priorizado a Deus? Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para Deus, ou rezamos, ou até chegamos para outra pessoa, para o padre, e dizemos: nada está dando certo, eu não consigo, não vai, parece que minha vida está desmoronando, parece que o meu matrimônio, a minha família está se acabando, parece que a minha vida pessoal está cada vez mais difícil, tenho carregado um peso, uma tristeza, uma falta de sentido. Mas quais têm sido as suas buscas? Do que você tem se alimentado, meu irmão, minha irmã? Que reino você tem servido? A que rei você tem servido? No trono da sua vida? No trono da sua família? No trono dos seus relacionamentos? No trono da sua vida afetiva? Quem tem sentado? Quem tem sido
o rei da sua vida? A quem você tem servido? Porque por vezes, irmãos, nós trazemos ídolos para as nossas vidas. Reis. E colocamos esses reis no centro. Dinheiro, prazer, poder. E aí nada dá certo na vida, e aí eu sofro, e aí eu perco o sentido. Mas eu não percebo que o centro da minha vida não tem sido Deus. Porque a partir do momento que eu coloco Deus no centro, a partir do momento que eu deixo e permito que Ele reine, meus irmãos, as nossas vidas mudam. Não tem como nós continuarmos da mesma forma quando o Senhor reina em nós. O Padre não está falando aqui de dificuldades, de sofrimentos, porque teremos, sim, cordeiros enviados para onde? Por meio de lobos. Por vezes vamos experimentar a glória, a graça do reino. Mas não podemos esquecer que experimentamos esse reino ainda nessa terra. Então a luta continua contra o inimigo de Deus, contra a concupiscência do pecado que está em nós, contra o mundo. A luta continua. Mas se eu coloco Deus no centro, se eu tenho Ele como meu Senhor, a minha vida é diferente. Eu vou encarar essas realidades de forma diferente. Quem ocupa o trono da tua vida? Olha um pouco para dentro de si. Olha um pouco para o seu interior aí. Talvez você quiser fechar os seus olhos. Nos ajuda a sair da realidade externa, né? E olhar dentro. O reino de Deus começa dentro. Dentro de nós. Olha para o teu coração. Olha para o teu interior. O que tem habitado aí? Realidades do reino de Deus? Ou realidades do mundo? O que tem transbordado do teu coração? Quando as pessoas olham para você, quando elas olham para a sua vida, o que elas conseguem enxergar, meu irmão? Porque olha, cruz, dificuldades, provações, não é sinônimo de tristeza. Não é porque nós estamos sofrendo que eu tenho que ter uma vida triste. Não. Somos capazes de nos alegrar no sofrimento. Quando Deus ocupa o trono do nosso coração, podemos, meu irmão e minha irmã, nos alegrar na dor,
no sofrimento. E o grande auxílio é o Espírito de Deus. A grande força é a graça de Deus em nós. Vá pedindo esse auxílio de Deus agora. Contemplando as suas realidades interiores. Olhando para o trono da sua vida. E se perguntando quem está lá. E se não é Deus que ocupa este trono, peça que o Espírito de Deus venha agora e te dê a força para tirar do trono toda e qualquer realidade e dar a Deus o lugar que cabe a Ele, para que o reino dEle se implante na sua vida. Peça essa graça para o Senhor. Clame essa graça para o nosso Deus. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. E pedindo a graça do Espírito de Deus, do Espírito Santo, vamos cantar clamando que Ele venha sobre nós. Eu te convido a olhar para a tua história, para a tua vida e pedir o auxílio do alto. Aquele que é capaz de tocar os nossos corações e de nos sustentar. Que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Que Ele reine, que Ele se faça presente. Se talvez você estava distante de Deus e desse reinado, busque agora, meu irmão, com esse auxílio, com esta força de Deus, se fazer presente, ser a presença de Deus, clamar o auxílio de Deus. Peça essa graça para o Senhor. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes que eu nascesse. Vá deixando que a graça do Senhor haja, toque o seu coração. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o teu eterno amor. E vá assumindo a missão. Onde mandar Vá assumindo a missão que Deus confia a ti. Se talvez é sua família, meu irmão. Se talvez é o teu esposo, é a tua esposa. Eu não sei qual é a missão que Deus quer hoje para você. Eu não sei em que lugar Deus te envia, te leva agora. Mas assuma a missão que Ele te deu, de implantar o reino. De ser a presença dEle. De permitir que através de você transborde a graça, o amor, a ação dEle para tantos que necessitam. Cante isso então, independente do lugar, da missão, da cidade, aonde Deus me enviar, lá eu estarei para ser a presença de Deus,
para implantar o reino, para deixar Deus tocar, agir através de mim. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.